Episódio 8 da série de Josué. Nós vamos meditar hoje no capítulo 7. No episódio de número 7, em que nós meditamos no capítulo 6, Josué lidera o povo de Israel e eles tomam a cidade de Jericó, uma cidade que tinha duas muralhas muito fortalecidas e que não seria normal que algum exército conseguisse tomar aquela cidade, mas renovando a aliança com Deus, o povo conseguiu tomar a terra de Jericó. Nesse episódio de hoje, que é o episódio 8, que nós vamos ler aqui o capítulo 7, nós vemos que acontece algo surpreendente. O povo quer tomar uma cidade chamada Ai. E essa cidade é uma cidade pequena e uma cidade que tem muito pouca gente. Então, Josué, que está na liderança do povo, separa de 2.000 a 3.000 homens. Ou seja, ele separa poucas pessoas para tomarem a cidade de Ai. Porém, de maneira espantosa, os habitantes de Ai perseguem os israelitas e matam 36 deles. E eles ficam confusos, pensando: como que nós tomamos a cidade de Jericó e agora fomos humilhados diante de uma cidade como Ai, uma cidade com tão poucos habitantes e uma cidade que aparentemente era uma cidade fraca. O que fez que o povo de Israel vencesse Jericó no episódio anterior e o que eles fizeram agora diante de Ai, que os levou ao fracasso? Qual foi o fator, o elemento que fez o povo ser humilhado diante de uma cidade tão fraca, com tão poucos habitantes em relação a Jericó? É sobre isso que nós vamos tratar nesse episódio número 8. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série chamada Josué, em que nós estamos meditando em todos os capítulos de Josué. E se você não acessou os outros vídeos, vá na seção das playlists, que nós temos todos os episódios anteriores. Eu vou deixar o card no canto superior para que você possa clicar se você quiser assistir os episódios anteriores. Agora nós vamos meditar aqui no capítulo 7. Veja que o versículo 1 nos fala que e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Anátema é uma palavra que significa maldito. Quando o povo entrava na batalha para contra um outro povo, tudo aquilo que o outro povo deixava, as suas roupas, as suas comidas, os seus equipamentos e ferramentas, eram objeto de despojo. O que era o despojo? Era todos esses bens. Eles eram arrecadados pelo exército vencedor. Mas muitas vezes Deus orientava o povo de Israel que não tomasse nada que era do outro povo. Deus ordenava ao povo que tomasse apenas o ouro e tomasse a prata, que as roupas, os deuses, as ferramentas, as coisas que pertenciam aos povos que não serviam a Deus, tudo aquilo deveria ser queimado, para que o povo não recebesse nenhuma maldição, não carregasse nada que estivesse oferecido e consagrado para outros deuses. Só essa questão do anátema, numa aplicação prática para a nossa vida, nós precisamos ter cuidado com os presentes que nós recebemos das pessoas. Muitas vezes a pessoa dá um presente a você,
felicitando você pelo seu casamento, pelo seu novo cargo, pela sua nova empresa, pela sua nova colocação, pelo seu novo carro, pela sua nova casa, mas quando você traz aquele objeto e coloca dentro do seu carro, coloca dentro da sua casa, traz para perto de você, de repente as coisas começam a desandar e você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu é que você não prestou atenção e trouxe um anátema para dentro da sua casa. Algo que uma pessoa que se faz de seu amigo, muitas vezes com a inveja que está em oculto, trouxe para você. É por isso que você deve sempre tomar cautela e pedir a Deus que te traga iluminação, que afaste aqueles que são falsos amigos e que o Senhor traga para você apenas pessoas que realmente estão com o coração desejando o seu bem. Ore dizendo: Senhor, afasta de mim os falsos e enganadores, que eles não tenham forças para comprarem qualquer tipo de objeto que venha carregar na minha vida o mal. Então, essa questão do anátema é isso. Uma segunda coisa aqui no versículo 1 fala: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. A palavra, o verbo prevaricar, significa fazer o que não é para ser feito. Ou significa fazer, deixar de fazer o que deveria ter sido feito. Então, prevaricar é quando você tem que fazer uma coisa e você não faz. Ou você faz uma coisa que não é para fazer. Então, Deus dizia: não tomem nada que vocês, como despojo, como premiação da batalha, que é desse povo que vocês vencerem. Então, o episódio 8 aqui, no capítulo 7, nos mostra aí: prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, o que aconteceu de diferente em relação a Jericó? Já na leitura do versículo 1, nós encontramos a resposta. Um homem chamado Acã, que era da tribo de Judá, resolveu tomar algumas coisas, alguns bens materiais que pertenciam ao povo que eles haviam derrotado. E quando ele tomou aquelas coisas que eram malditas, que eram o anátema, e carregou com ele, o Senhor viu que ele estava carregando o anátema, o mal, e ele carregou o mal para dentro para dentro de Israel. Então, nós precisamos tomar cuidado com relação às pessoas com quem nós andamos, porque elas não vão fazer mal apenas para nós. Elas vão fazer mal para nós, para os nossos, para a nossa casa, para a nossa família. Quando alguém se envolve com uma pessoa, um amante ou uma amante em adultério, não é apenas a pessoa que cai no laço e perde o seu casamento. Ela causa uma destruição no seu marido, na sua esposa e também nos seus filhos. E também nos amigos do casal. Porque todos, vendo a situação que vai tomando conta daquele casal, sofrem junto. Quando você toma uma decisão errada na sua vida, você impacta você e você impacta a sua família. Uma pessoa que usa drogas pode pensar: mas sou eu que estou usando as drogas. Mas a dor e a tristeza que você causa na sua mãe, nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus pais, tudo isso vai trazendo consequência. Então, pensar que errar é uma brincadeira, pensar que o pecado é só uma aventura que vai gerar um prejuízo apenas para nós, é uma grande bobagem. Na verdade, quando nós erramos, nós trazemos a maldição sobre todos nós.
Então veja aqui que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Por quê? Porque o Acã, ele fazia parte do povo de Israel e ele estava carregando o mal para todos. Então o Senhor ficou irado. Qual o motivo da ira do Senhor? O motivo da ira do Senhor é a promessa que Deus dá é que nada vai faltar. A promessa que Deus dá é que os filhos dele não precisam cobiçar nada que é de quem está fora dos caminhos de Deus. Muitos cristãos estão na igreja e muitas vezes cobiçando coisas que as pessoas do mundo que não andam com Deus possuem. Nós não precisamos cobiçar nada daquilo que as pessoas do mundo possuem, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, como diz o Salmo 23. Então o Senhor se irou porque o Senhor estava olhando como alguém pode tomar alguma coisa do anátema, do que é maldito, do que é dos outros, sendo que ele tem a mim, que sou o Deus criador dos céus e da terra. E por isso ele trouxe a maldição contra os filhos de Israel. Ele trouxe a maldição, carregando a maldição para todos os filhos de Israel. Veja aqui no versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que era a cidade pequena que eles queriam tomar, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Verso 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, pois subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Veja que, como nós falamos no início desse vídeo, que os que espiaram a cidade de Ai disseram: é uma cidade pequena, 2.000 ou 3.000 homens dão conta de tomar essa cidade. Então, versículo 4: Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Verso 5: E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na tecida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então veja que eles foram com 3.000 homens e foram feridos, foram perseguidos e 36 dos israelitas foram mortos. No verso 6, então Josué rasgou as suas vestes. Era um hábito do povo israelita rasgar as vestes quando eles estavam irados em ato de protesto. Era uma forma de dizerem: que situação desgraçada que aconteceu conosco. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Também rasgar as vestes era uma forma de se humilhar diante de Deus. Então Josué se humilhou diante do Senhor até a tarde. Veja que ele ficou durante todo aquele dia até a tarde aos pés do Senhor, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Verso 7, e disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão? Lá no capítulo 4, nós vemos que o povo, quando estava diante do Jordão, Deus disse para que Josué colocasse os sacerdotes com a arca da aliança ao pé do Jordão e que o Jordão se abriria. E isso aconteceu e o povo passou em seco. Depois, no capítulo seguinte, Deus disse para que Josué escolhesse 12 líderes de cada uma das 12 tribos de Israel e que eles pegassem uma pedra de dentro dali da parte seca do Jordão e empilhassem para formar um monumento para que lembrassem que o Senhor os fez passar pelo Jordão em seco. Então, Josué aqui está fazendo a lembrança para Deus desse fato, dizendo: o Senhor nos fez passar o Jordão em seco. Mas o Senhor permitiu para que isso? Para nos dares nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão.
Josué está dizendo: se o Senhor nos trouxe até aqui para sermos derrotados, então era melhor nós termos ficado lá, que nós nem tivéssemos passado o Jordão, porque lá, antes de passar o Jordão, nós já tínhamos algumas terras e seria melhor para nós nos organizarmos lá. Versículo 8: Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Josué está dizendo: veja, o povo teve que correr. Virar as costas significa tiveram que fugir, sair correndo dos seus inimigos. Versículo 9: ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué aqui está questionando a Deus, dizendo: o Senhor é o Todo-Poderoso. Diante dessa derrota, os outros povos vão ficar animados em nos perseguir. Os outros povos vão dizer: eles são fracos, podemos matá-los, e nós vamos ser derrotados e humilhados. E o que o Senhor fará do seu grande nome? Veja que essa oração, algumas pessoas podem pensar que Josué estava sendo insolente. Tem muitas pessoas que não fazem esse tipo de oração porque têm medo de fazer esse tipo de oração. É uma oração de revolta. É uma oração em que Josué fala: que negócio é esse que o Senhor nos arrancou de lá e nos trouxe aqui para nós sermos humilhados? O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, como é que isso pode estar acontecendo comigo? Muitas vezes falta para nós fazermos essas orações, dizendo: Deus, a tua palavra fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, como é que eu não consigo uma porta de trabalho? Como é que eu estou passando por essa situação de tribulação e de dificuldade? E é importante ficar atento e pedir a Deus que traga as respostas para que nós venhamos a viver somente as provas que são de Deus. Jó passou por provações. Ele ficava perguntando para Deus por que ele estava passando por essa situação. Quando você lê o livro de Jó, em várias passagens ele fala que o que eu desejo é tão somente que ele me matasse, que ele me respondesse, e eu saberia o motivo pelo qual eu estou passando por isso. E lá no capítulo 38 de Jó, 39, 40, Deus responde para Jó aquilo que ele estava perguntando e indagando. Então aqui nós temos também, nesse versículo 6 até o versículo 9, 4 versículos em que, na oração de Josué, ele está questionando, ele está dizendo: Deus, que negócio é esse? Que o Senhor é Deus, nos deu tão grande vitória sobre Jericó, e agora nós fomos derrotados diante de Ai. Agora veja que Deus ele responde. A partir do versículo 10, Deus traz uma resposta. E o fato de Deus trazer uma resposta nos mostra aqui um ensinamento. Sempre que você pedir a Deus respostas, Ele vai responder a você. Pode ser que Ele não responda no tempo que você espera. Jó demorou um pouco mais para receber a resposta. Ele ficou vários capítulos perguntando, questionando, mas o fato é que lá no capítulo 38 de Jó, Deus o respondeu. E aqui não foi diferente. Deus ouviu a oração de Josué e respondeu. Veja o que Deus respondeu, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Veja que o Senhor trouxe uma palavra dizendo: para de ficar aí se lamentando. Se levanta, homem. Muitas vezes Deus vai dizer para você, vai dizer para nós: por que você está se lamentando? Por que você está aí de joelhos dobrados e dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Quando, na verdade, você pode se levantar e fazer aquilo que cabe a você fazer. Tem coisas que nós temos que fazer para que Deus possa completar a obra.
Veja que no versículo 11, Deus esclarece para Josué qual é o problema. Muitas vezes nós também precisamos pedir a Deus que nos mostre o que é que está errado, para que nós possamos nos levantar e prosseguir na batalha. Quem sabe a empresa que você não abriu é porque você não estudou e não se dedicou para abrir. Quem sabe o seu filho está mergulhado em uma situação difícil porque ele está esperando você fazer alguma coisa. Então, peça para Deus uma resposta, porque Ele certamente te responderá e te mostrará o que precisa ser feito, o que falta fazer para que você alcance o resultado que você espera. Veja que no versículo 11, Deus falou: Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus trouxe a resposta para a oração de Josué. Quando você ora e pede a resposta, Deus fala: o erro está aqui. O que você precisa consertar está aqui. Veja que esse texto nos mostra que todos os nossos resultados são consequência daquilo que nós fazemos. Então, o povo de Israel, ele é uma unidade. Isso nos mostra o quanto é importante, você que ainda não casou, escolher uma pessoa que vai andar com Deus e que anda com Deus. Porque se a pessoa tomar uma decisão errada, você está casado com ela. Você está casada com ele. Você vai pagar junto com ele, com ela, a consequência das decisões que aquela pessoa tomar, porque em Gênesis 2:24 fala que vocês, depois de casados, são uma só carne. Sendo uma só carne, o que um padece, o outro também vai padecer. Então, você que quer montar um negócio, precisa prestar atenção com quem você faz sociedade. Porque se um sócio fizer alguma coisa errada, você vai pagar a consequência junto com ele. Então, Deus aqui traz a resposta: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, ou seja, tomaram objetos malditos, e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 12, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir, ou seja, não puderam permanecer, não puderam prevalecer perante seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Deus estava dizendo para Josué: tem coisas que eu não vou fazer enquanto vocês não limparem o caminho de vocês. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida e que Ele não faz porque você ainda insiste no pecado. Aquela bênção que está demorando muitas vezes não vem porque você está sendo lerdo em abandonar o erro, abandonar a maldição. Veja o versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Verso 14. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Veja que aqui existe um processo. Deus falou para Josué colocar toda a tribo diante dele, e na hora que eles começassem a orar, Deus ia dizer: peguem a tribo tal. E aí eles chegariam na tribo tal. E aí Deus começaria a dizer: no meio dessa tribo, dividam a tribo em famílias. Aí Deus ia dizer: peguem a família tal. Depois que pegasse a família tal, a família identifica-se pelo sobrenome. A família é o grupo maior, né? É aquele grupo que envolve todas as pessoas que têm aquele sobrenome. Pega a família. Agora, a família vai se dividir por casas. Aqui as casas é o pai, a mãe e os filhos. Aí são as casas. Uma família tem várias famílias, várias casas.
E aí eles deveriam aguardar que o Senhor ia mostrar a casa daquela família, e depois na casa da família deveria se chegar homem por homem diante de Josué. É o que está escrito aqui. Versículo 15: E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Esse versículo 15 nos mostra uma simbologia. O nosso pecado tem que ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Nesse tempo do Antigo Testamento, Deus falava que a pessoa deveria ser queimada com o fogo para mostrar para o povo que ele é um Deus que é muito justo e que ele tem um compromisso muito sério em cumprir as palavras que ele promete. Quando ele promete que vai dar uma bênção e uma vitória a você, ele realmente dá. Da mesma forma que ele é extremamente fiel, extremamente zeloso, era necessário que o povo aprendesse uma lição. Deus estava, nesse tempo dos primórdios, ensinando como é o relacionamento com ele, mostrando que quando ele diz uma palavra, ele não volta atrás, e que quando alguém transgride aquilo que ele ordenou, que a consequência certamente virá. Nós podemos pensar que hoje Deus não faz isso, mas hoje Deus faz exatamente isso. Percebam, prestem atenção ao longo da vida das pessoas que fazem o bem e ao longo da vida das pessoas que fazem o mal. Vocês vão encontrar no caminho daquelas pessoas que fazem o mal alguma tragédia, alguma situação em que houve justiça de Deus. Sempre há justiça de Deus. Ela não acontece com a queima da pessoa no fogo, mas o próprio Deus faz a justiça acontecer. Pode não acontecer em 1, em 2, em 10 anos, mas de repente, quando se acumula o tempo da justiça de Deus, ele faz a sua justiça sobre toda a terra, porque ele cumpre a palavra dele. Então, aqui, ele está dizendo, está ensinando o povo, vocês devem queimar a fogo aquilo que não está certo. Se existe alguma coisa que não está certa em nossa vida, nós devemos orar e dizer ao Espírito Santo que venha com o seu fogo e nos queime, para que o pecado saia de nós, para que possamos estar firmes com ele. Verso 16, então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Veja aqui que no versículo 16 tem mais uma informação importante. Então Josué se levantou de madrugada. Nós precisamos fazer as coisas que Deus nos pede o mais rápido possível. Tem gente que demora muito para atender ao chamado de Deus. Josué se levantou logo de madrugada e já tratou de fazer o que Deus mandou ele fazer. E fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Verso 17, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. Versículo 18, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Verso 19, então disse Josué a Acã, filho meu, dá, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Veja que Josué instrui Acã do que ele deveria fazer. Ele diz, dê glória a Deus. Em outras palavras, seja uma pessoa que honra a Deus e fala o que você fez de errado. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos dando glória a Deus. Nós estamos reconhecendo que somos fracos e que a Ele pertence toda a glória. Versículo 20, e respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Verso 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata debaixo dela.
Versículo 22, então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Versículo 23, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Verso 24, então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Verso 25. E disse Josué, por que nos turbaste? Turbar significa perturbar. Então Josué está dizendo, por que nos perturbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Verso 26. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje. Veja que Deus, ele ordenou que eles limpassem o povo, que eles limpassem o pecado. Esse texto de Acã nos dá mais uma lição, que muitas vezes andando nessa terra, nós cobiçamos roupas, ele cobiçou uma capa babilônica. Às vezes nós cobiçamos prata e ouro. Ele tomou 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Então ele cobiçou roupas e cobiçou riqueza, dinheiro, sabendo que aquilo era anátema. Esse texto não significa que Deus não ama a riqueza. O nosso Deus, ele é o dono da riqueza. Ageu 2:8 está escrito que ele é o dono do ouro e da prata. Então, significa que Deus ama a riqueza, é dele que vem a riqueza. Quando nós lemos Provérbios, no capítulo 3, está escrito que se você tiver a sabedoria, que consiste em estar com Deus, na sua mão direita existem riquezas, e na mão esquerda existe honra, e existe vida longa. Então, a vida longa, a riqueza e a honra são do Senhor. Deus estava dando a vitória para o povo de Israel, para eles tomarem várias cidades. Eles tomaram a cidade de Jericó, e lá em Jericó, quem leu, viu o episódio anterior, que é o episódio 7, que nós meditamos no capítulo 6, viu que eles tomaram muita prata e muito ouro. Mas a questão aqui é você cobiçar a prata e o ouro que são anátema, que são oriundos do mal. É como aquele que consegue obter riquezas, ouro e prata, por meio da corrupção, por meio da venda de objetos ilícitos a Deus. Você pode conseguir riquezas, mas fazendo algo contra a vontade de Deus, como, por exemplo, alguém que se prostitui por dinheiro. Pode ficar muito rico, pode ficar muito rica, mas aquele dinheiro é anátema, é um dinheiro maldito, amaldiçoado. Então, aqui nós vemos que eles tiraram as pessoas que estavam com o anátema, apedrejaram todas elas. Isso tem uma simbologia. Significa você deve apedrejar, você deve sepultar o pecado do seu coração, do seu pensamento. Você deve colocar pedras e pedras até que o pecado saia completamente da sua vida e levantar um grande montão de pedras para você se lembrar que isso é o que acontece se nós desobedecermos a Deus. Sempre que você cometer um pecado e você sofrer uma consequência do pecado, lembre da consequência, da maldição que veio sobre você. E anote para que você lembre: se eu errar nisso novamente, eu vou cair nesse resultado negativo. E continue seguindo sempre a Deus. A vitória é nossa quando andamos com Ele. Não precisamos de anátema, não precisamos de nada maldito, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o dono do ouro e dono da prata, e Ele nos dá aquilo que precisamos, e nós apenas devemos obedecer a Ele. O segredo, a diferença da tomada de Jericó é que Jericó era uma cidade forte, mas quando você está com Deus, o forte
é fraco diante de Deus. Mas quando você não está com Deus e está amaldiçoado, aquele que é fraco, você fica fraco. E aquele que seria fraco acaba ficando forte contra você. Porque Deus permite que nós sejamos derrotados para o nosso bem, para que nós sejamos iluminados e nos convertamos dos nossos maus caminhos e possamos continuar com Ele. No processo todo que Israel passou, Deus trouxe uma lição. O que me importa é que vocês andem pura e retamente comigo. É isso que importa. Isso importa mais do que qualquer coisa que vocês possam receber. E eles guardaram essa lição. O Senhor é santo. O Senhor é justo. O Senhor é reto. O Senhor é puro. Nenhum anátema estará no meio de nós. Que você arranque todo o mal, toda falha e pecado que está na sua vida, que passe pelo fogo do Espírito Santo e que você apedreje esse mal e guarde na lembrança que sempre que eu fizer isso, eu vou sofrer o mal. Que você tenha um montão de pedras como uma memória para que você se desvie de continuar a andar no erro e que você consiga andar na retidão. Deus abençoe a todos, amém, e graças a Deus, amém.